Quem está feliz, diga glória a Deus. Sempre é importante a você que nos visita, a você que está conosco pela primeira, segunda vez, aos irmãos que também estão em casa, nos assistindo, alguns já me mandaram recado aqui também. Nós estamos num ambiente de adoração, mas estamos também num ambiente de comunhão. Então, dê um sorriso para quem está do teu lado, cumprimente ele, diga, como é bom estar aqui com você. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, é uma manhã, bem chuvosa. Tivemos a nossa escola bíblica dominical, onde o Senhor falou poderosamente também aos nossos corações. Eu quero convidar você, amigo, irmão, a estar conosco na escola bíblica dominical. É importante essa base estrutural do aprendizado. Hoje tivemos uma aula incrível pela manhã cedo e eu senti falta de muitos irmãos. Na verdade, tenho sentido falta de alguns irmãos. E a importância de nós dedicarmos tempo para o aprendizado. Falo com carinho, falo com amor à igreja. A igreja, para ela ter sucesso em todas as áreas, ela precisa ter uma base estrutural. E uma das bases, os pilares fundamentais que diz respeito à vida cristã, está em oração e palavra. Então, quando eu e você negligenciamos isso para a nossa vida, você perde a oportunidade de solidificar a tua fé em Cristo Jesus. Então, eu trago essa recomendação, trago esse parecer aos meus irmãos. Venha aprender da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Vale um glória a Deus? Eu tenho uma mensagem da parte do Senhor a tratar com a igreja para edificar a sua fé, para fazer você avançar ainda mais. Você crê nisso? Então, antes de qualquer ministração, eu quero dizer algo para você. O Senhor tem algo espetacular a tratar comigo e com você nessa noite. E toda barreira, toda palavra ao contrário daquilo que o inimigo possa querer desconstruir sobre as nossas vidas, caem por terra hoje. Porque hoje é noite de resposta também sobre a minha e a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu estou muito feliz porque vi aqui o meu grande amigo Jackson, que está ali atrás. Me ensinou a fazer bolo, pão, pudim, pão doce e muito mais coisas. Trabalhava na padaria e ele me ensinou tudo isso. Vi ele ali, meu coração se encheu de alegria. Fiquei muito feliz em ver meu amigo Jackson ali, sempre muito carinhoso comigo, me ensinando ali na padaria, o tempo que passamos juntos trabalhando. Carrego essa lembrança com carinho. Hoje nem eu e nem ele trabalhamos mais na padaria, mas as boas lembranças ficaram. Então, estou muito feliz em vê-lo. Depois vou cumprimentá-lo. Por gentileza, eu quero tratar um assunto com você muito relevante para os tempos atuais e trazer uma reflexão madura e sadia sobre aquilo que falamos aos 365 dias do ano. Falamos sobre Cristo, falamos sobre o seu amor, mas às vezes as coisas estão baseadas na fala. O texto e a proposta até do título que eu coloquei é o Deus desconhecido. Até porque muitos de nós, às vezes estamos num ambiente como esse, não entendemos o que verdadeiramente viemos fazer. E a minha intenção, como sempre, como pastor desta casa, na qualidade ainda como pastor, é trazer a você o equilíbrio do entendimento do que é uma vida cristã com Deus. Não baseado naquilo que eu acho, nem baseado em dogmas humanos, não baseado em religiosidade, mas baseado numa vida cristã saudável. Pois a nossa expressão de fé, ela tem que estar construída sobre uma base firme, sólida,
madura, robusta, para o crescimento e desenvolvimento da nossa vida. Quem pode dizer amém? E lembrando aos meus queridos irmãos que estamos quase a um fim de ano. E quando chegamos em momentos como esse de quase finalizar um ano, ficamos em reflexões sobre coisas que fizemos, coisas que deveríamos fazer. Ou então talvez você seja como eu, já está planejando um monte de coisa para poder fazer. Até porque quem se antecipa? Então, livro de Atos, capítulo 17, por gentileza. Quero pregar para você nessa noite em busca do Deus desconhecido. Livro de Atos. Preciso que os irmãos dediquem uma atenção a tudo que será falado. Não deixe nada tirar a sua atenção. As nossas criancinhas, por gentileza, encaminhe elas à sala para elas ficarem confortáveis, mas que seja precioso o momento em que nós estamos reunidos nesse momento de aprendizado. Livro de Atos, o capítulo 17, os irmãos encontraram? Diga amém. Vem comigo, vamos numa leitura. Vou começá-la a partir do versículo 19, por favor. Atos, capítulo 17, versículo 19. E, tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que vos fala? Versículo 20. Pois coisas estranhas nos têm trazido aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos nós, atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo, preste atenção nisso, versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse aos homens, homens atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos. Versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar aonde estava escrito: ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vos honrais, não é, e não conhecendo, é o que eu vou e venho anunciado a cada um de vós. Versículo 24, e termina essa leitura. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habitas em templos feitos por mãos de homens. Quem pode dar glória a Deus? Eu quero declarar uma palavra. O Deus que criou céus, o Deus que criou mares, o Deus que criou firmamentos, o Deus que sustenta a sua vida, que libera palavras de cura, de transformação, que abre portas e também fecha portas. O Deus que move coisas impossíveis se tornarem possíveis. Esse é o Deus ao qual eu e você servimos. Desconhecido para alguns, porém nós declaramos que nós conhecemos o Deus que liberta, que cura, transforma e nos leva para morar no céu. E que nunca perca do nosso entendimento e da nossa sabedoria que ainda que essa leve e momentânea tribulação ao qual passamos em todos os tempos, ela é leve e ela é momentânea. Porque ainda que passamos qualquer situação, eu quero dizer para você, ainda que sonhos fiquem frustrados, ou respostas ainda não tenham chegado, há uma promessa do Senhor.
e ela é real. E mediante a promessa do Senhor, eu declaro: nenhuma condenação. Vou repetir. Mediante a esta palavra, mediante a esta profecia, eu declaro aos que estão em casa e aos que estão presentes: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem crê nisso? É a primeira e a última vez. Dê um sorriso para esse irmão e diga: essa verdade é para você. É a primeira e última vez. Diga para 2 ou 3: essa verdade é para você. Quem pode dizer glória a Deus? Esta mensagem, ela é difícil de se ministrar. Mas eu estou numa fase onde eu preciso explorar áreas onde alguns não gostam de explorar. É importante entender o contexto e a formação desse texto ao qual trago para você. Porque Paulo agora está dentro de um contexto de viagens. Alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ir a Roma e pisar no cenário ali do Coliseu e toda aquela região. Esse contexto, ele traz uma expressão que fala sobre uma das viagens missionárias de Paulo, onde Paulo está agora sobre a Grécia, e ali, dentro desse contexto, ele está dentro de um dos maiores desafios, que é pregar o evangelho a um povo que não entende e compreende a verdade do evangelho. Dentro dessa responsabilidade, juntamente com Timóteo, há uma necessidade de colocar parâmetros, de apresentar a verdade de Cristo. E qual é a palavra que Paulo está pregando? Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Essa é a palavra que ele está dizendo. Eu venho vos anunciar um evangelho daquele que veio para ser o libertador da humanidade. Venho vos anunciar aquele que veio e que veio a ser massacrado pelos homens, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Paulo vem anunciando, dizendo assim: venho para anunciar sobre a vida de vós, que há alguém que está vindo aí e é poderoso para libertar, sarar, transformar toda a sua dor e tua necessidade. Só que a grande verdade é que Paulo está enfrentando a religiosidade, a incredulidade e toda a manifestação de discórdia. Ao longo do texto, no capítulo 17, desafio você a, no seu momento de devocional, como sempre estimulo toda a igreja, não simplesmente porque falo, mas tenha o sentimento de ser pensante, de anotar coisas que falo e tentar criar o seu momento de devocional, de contexto para compreender todo o cenário. O capítulo 17 vem falando sobre um tempo de afronta, onde Paulo está dentro desse contexto pregando o evangelho e sendo desafiado e até mesmo zombado. Neste momento, Paulo está agora sobre um local pregando o evangelho, e Paulo observa que no meio daquele ambiente religioso há altares que estão sendo oferecidos a todas as manifestações de entidades ou de deuses. Paulo começa a pregar o evangelho, e o texto ele é muito explicativo, dizendo que alguns dos sábios daquela localidade o abordam e começam a trazer indagações a ele, falando sobre o que você está falando, porque até o presente momento não é isso que ouvimos. Não temos a naturalidade de ouvir esse tipo de palavra, esse tipo de contexto, e nesse exato momento levam Paulo a um centro, que é o local aonde filósofos, aonde o contexto de criações de leis, toda a filosofia, o teatro, tudo ali foi concentrado naquele lugar para poder
criar regras e condutas morais que hoje nós mesmos, como cidadãos, inclusive sendo brasileiros, isso nos influencia até hoje. Paulo foi levado a esse lugar para ser ouvido pelos demais, porque há uma nova regra, uma nova lei ou uma nova filosofia sendo colocada. E o que é que estamos falando aqui? O que você está expressando aqui? Então, Paulo tem a oportunidade, na frente de magistrados, na frente de doutores, na frente de sábios, poder dizer o que é que você está pregando no meio da multidão. Então, Paulo, numa narrativa simples, ele vai dizer uma declaração: queridos ou atenienses, eu não estou entendendo por que esse rito de preocupação e de misticismo, porque ao meu olhar, ao passar por todo esse contexto da Grécia, percebo que há no meio de templos vários altares e percebi que num desses altares tem uma escrita dizendo: ao Deus desconhecido, aonde vós também adorais. Então Paulo está querendo dizer: vocês levantaram um altar de alguém que vocês não conhecem, de alguém que vocês nunca ouviram falar, mas estão adorando sem saber o poder e a totalidade de quem vocês o adoram. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não estou entrando ainda dentro da mensagem. Qual é o problema do nosso tempo? Nós vivemos a nossa vida e expressão de fé pelaquilo que ouvimos outros falarem. E é por isso que muitos de nós estamos vivendo uma vida rasa, porque a nossa experiência é pelaquilo que alguém disse. Nossa fé está baseada pelo milagre que alguém recebeu. Nossa fé está baseada porque a minha avó, no tempo que ela era menina, contou um testemunho. E nós estamos replicando o testemunho ainda. Está tudo certo. Isso eleva a minha fé. Mas Deus está nos convidando a viver uma experiência no presente. E ser você aquele que conta o testemunho. O Deus desconhecido, ou seja, o Deus que pode todas as coisas, Ele é o teu Deus. E Ele está convidando você nessa noite a viver uma vida de extrema intimidade com Ele. Não que experiências não sejam sólidas para esse momento. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está convidando você para viver um nível de experiência maior. Aonde você, quando passar, vou dizer assim: deixa eu te contar uma coisa. Senta aqui que eu vou te contar um testemunho, vou orar por você e você vai ser curado. Deus quer usar você para liberar palavras de unção para a vida de alguém. Deus quer usar você para orar por alguém e essa pessoa ser transformada. Deus quer usar você simplesmente no sorriso. Porque qual é a verdade? Há uma religiosidade, aonde procedimentos são feitos. E esses procedimentos são esses ritos que mais afasta do que unifica. Altar. Vejo elementos que identificam o altar, mas não sabe para quem deve prestar a adoração nesse momento. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, a quem você deve obediência? A homens ou a Deus? Eu quero dizer para você que toda vez que um homem ou alguma coisa quiser colocar sobre a sua vida regras humanas que podem impedir você de crescer, isso não vem da parte de Deus. Porque toda vez que você está num ambiente que leva você ao nível de adoração a Deus, eu quero dizer para você que você alcançará uma plenitude maior. E o efeito disso vai acontecer na tua casa. Na tua casa. Então, pastor, o que você está querendo dizer? Estou dizendo a você, nessa noite, ainda dentro da leitura oficial do texto, dizendo para você que, se você entende o que viemos fazer, o culto que viemos prestar, a solenidade do que precisamos cultuar, eu digo para você que o Senhor, Ele se revelará a você. E toda vez que Deus se revela sobre a tua vida, portas são abertas, curas são ministradas, libertação é gerada, o movimento à nossa volta passa a acontecer. Então deixa eu mudar a narrativa porque desceu algo aqui novo.
Até prepara a mensagem, mas eu estou sujeito a receber isso. Busque o novo de Deus todos os dias. Não está nada escrito, desceu agora. Busque alimento todo dia. Seja no seu quarto, seja na sua sala, seja lá no alto do monte, seja unido com 2 ou 3 irmãs ou 3 irmãos, seja num pequeno grupo, seja onde for. Está buscando o Senhor, está falando que Deus é bom, busque o Senhor enquanto você pode achar. Número 2, una-se a pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Que propósito é esse, pastor? Nosso propósito é honrar a Deus e declarar que Ele é o Senhor da nossa vida. Se eu juntar com você para falar dos meus problemas, nós vamos chorar, porque os meus problemas podem ser maiores ou piores do que o seu. Mas se eu juntar com você e você dizer, essa é a minha dor, e eu disser para você, essa é a minha dor, então vamos unir as nossas forças. Eu oro por você e você ora por mim. Não há sentenças do inferno ou palavras ao contrário que vai impedir você de viver o extraordinário. Em busca do Deus desconhecido. Então talvez o que estou dizendo para você é o que você tem feito, parece que você está adorando. Parece que é sacrifício, mas na verdade é um movimento vazio de poucas expressões. Porque o verdadeiro sinal do Deus ao qual eu e você vivemos, ele está expressado no dar, no falar, no tratar as pessoas. É muito bom receber elogios e é muito bom estarmos dentro de qualquer tipo de posição. Mas a maneira que eu trato pessoas e situações, ou quando as câmeras se desligam, ou quando nós estamos na nossa casa, ou quando nós estamos no nosso ambiente familiar, com os nossos amigos, essa é a expressão perfeita do tipo de cristão que você é. E digo aos senhores e senhoras que estão aqui presentes, muitos não estão neste lugar de adoração por conta do meu mau testemunho, por conta da minha maneira errada de interpretar o Deus que responde com fogo. Você é um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Deixa eu melhorar. Você é um outdoor que deveria expressar o Deus ao qual você serve. Não são as roupas que você usa que identifica que tipo de servo é você. Mas é a maneira que você se veste que diz que tipo de servo é você. Não é o que sai simplesmente da sua boca que diz o tipo de cristão é você, mas é aquilo que é o diálogo diário da tua vida que diz que tipo de adorador é você. O seu andar diz o qual Deus que você serve. A sua fala condena você. A maneira que você senta à mesa diz a respeito de você. Os negócios que você faz com pessoas diz a respeito de você. Então, você vai perceber que o Deus verdadeiro é desconhecido por alguns porque nós estamos dizendo que somos, gritando que somos, mas quando aqueles que deveriam ver o Cristo ao qual nós servimos, ele olha para nós e fala assim, é desconhecido, porque hoje você está cantando e ontem você estava xingando. Você não pode, porque ontem você estava numa roda conversando conversas que desconstroem os valores e princípios daquilo que deveria ser o correto, e hoje você está me convidando a vir à tua igreja. Então, sem percebermos, estamos como Paulo, homens atenienses, não compreendo porque estão com misticismo e escandalizados, porque em minha observação de tempos que prestaram, percebi que um dos
estava escrito: ao Deus desconhecido. Pastor, aperta a tecla SAP. Então vou apertar para você entender. O povo está adorando tudo. Na dúvida, vamos botar tudo aqui e aí a gente vai levando. Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levar você para o inferno, meu irmão. Esse jeitinho brasileiro, esse negócio que, essa malandragem, esse gingado, esse negócio, não que a gente desenrola aqui, a gente deschava aqui, a gente faz um movimento aqui, é isso tudo que vai levar ao caminho da perdição. Da glória a Deus. A casa, no meio dos seus, vai consumir, destruir toda a sua casa. Existem casamentos, existem filhos, filhas, maridos, esposas que estão vivendo à beira do divórcio porque não conseguem mais sentar e resolver os seus problemas. Eu lancei um pequeno vídeo, eu nunca imaginei que ia ter tanta repercussão, porque eu não gosto muito de fazer vídeo, mas as pessoas ficam me pedindo, aí eu fiz um videozinho de 20 e poucos segundos e eu disse o seguinte: os problemas têm que ser resolvidos. E não é o pastor que tem que resolver, é você. Atitudes precisam ser tomadas. E quando falo de atitudes, querido, deixa eu te falar uma coisa. Tomar uma atitude com quem amamos é difícil demais. Eu não sei porquê, mas Deus me pede, antes de eu escrever algumas coisas, ler algumas coisas que eu falei, deixa eu te dar essa pequena introdução. A pior coisa ao edificar um altar na nossa casa, tem marido, tem mulher aqui, tem esposa aqui, estou falando para você, não é culto da família não, mas a coisa mais difícil de você edificar uma casa é você estabelecer os limites. E o mais difícil, e quem está falando com você é um pai que muitas das vezes amando o seu filho, às vezes assim, aquela coisa de pai, quem é pai que sabe, tem hora que vou dar uma chapuletada nele ou nela, mas aí por amor você dá uma segurada, porque quando a gente ama, a gente faz isso. Quem aqui vem aqui, pelo amor de Deus, só para eu não me sentir um ET, já sentiu vontade de dar uma chapuletada no filho, mas você não deu por amor, você se segurou. Não, pensei que eu era um alienígena dentro dessa igreja. Quem aqui, pelo menos uma vez, não teve vontade de pegar no pescoço de um filho e apertar, atire a primeira pedra? E hoje eu não estou falando sobre relacionamento de marido e mulher. Eu estou falando do relacionamento de pai, mãe. Ô meu irmão, ô minha irmã. Nossos filhos não fazem aquilo que falamos. Nossos filhos fazem aquilo que nós fazemos. E alguns, eles têm essa necessidade de, às vezes, colocar sobre nós a misericórdia que aplicamos sobre ele. Aquela surra que você falou que ia dar e não deu. Aí, meu pai só fala. Minha mãe só fala. Porque a gente manifesta uma das características de Jesus. Ei, mãe, ei, pai, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você ainda não pegou ele com força? Vou te dizer. É que a característica de Jesus se manifestou em você. O que é isso, pastor? Longanimidade. Você até queria dar, mas aí você, fulano, eu vou te pegar. Eu estou vendo gente até rindo para mim. Já passou por isso? Fulano, eu vou te dar um sacode. Lá em casa eu falo outras coisas. Eu vou te pegar, eu vou te apertar teu pescoço, eu vou te jogar. Eu falo um monte de coisa que, na verdade, chega no final, eu não faço nada, Rosana. Só que esse é o problema. Existe um altar que eu edifiquei na minha casa. Se ele não for aplicado em amor e correção, tudo que eu estou fazendo vai ficar perdido. Eu vou repetir. Eu ouvi uma vez, diaconisa Débora,
Isso da pastora Elisete, quando nós estávamos dando discipulado, ela dando discipulado para mim e minha esposa, ela disse assim: não, de forma alguma, nunca. E eu era novo, não era casado ainda. Nunca, de forma alguma, ela balançava as mãos e disse: nunca, de forma alguma, nunca coloque um filho à frente do seu relacionamento. Porque um dia ele vai embora e você naquele momento vai descobrir que uma mãe, minha mãe fala isso sempre, uma mãe é para 1000 filhos. 1000 filhos não é para uma mãe. Pastor, que palavra dura. Você está falando sobre o Deus desconhecido. Se o Deus verdadeiro não se manifestar na nossa casa, o que nós estamos fazendo aqui não faz sentido. Carro e vai embora para sua casa. Porque o culto verdadeiro começa na tua casa. Eu fico revoltado quando pessoas falam assim para mim: pastor, o culto está pesado hoje. Pesado porque você não veio adorar, você veio para reparar. Porque o meu culto, eu ouço isso muito da minha pastora Emily, eu não dependo de louvor, eu não dependo de palma, de pregação, não. Eu só vim adorar, então já começo, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus pode, Deus vai fazer, Deus arrebenta, Deus levanta, Deus constrói, Deus derruba. Bendito seja o nome do Senhor. Não é pregador famoso, não é o pregador da casa, é o Deus que nós conhecemos que está aqui nesse lugar. Então o altar começa na nossa casa. E fique tranquilo, que antes de eu falar alguma coisa para você, isso bate em mim. Eu tenho alguém na minha casa que eu às vezes preciso ser mais duro, mais firme, porque se o altar da minha casa ficar quebrado, o altar aonde eu ministro, ele não terá força e ele não terá vigor. Então corrija o que precisa ser corrigido. Não espere as irmãs irem na sua casa. Faça uma faxina, você! Então Paulo está dizendo, Paulo está afirmando: vejo vocês escandalizados pela uma fala daquilo que vocês supostamente dizem que nunca ouviu, mas percebi que há um altar edificado. E deixa eu te falar uma coisa: este altar, que não, oh aleluia, que não tem imagens, oh aleluia, oh esse altar que não tem talvez nenhum adorno, mas está escrito ali: ao Deus desconhecido. Então eu vim vos revelar que aquela escrita que está ali é quem eu represento, aquele que criou céus e terra, aquele que criou mares e firmamentos, e aquele que está aqui nessa noite para curar, para libertar. Mas pega essa aí para você. E se ele não quiser curar? Dizendo que ele é bom. Se ele não quiser fazer, bendito seja o nome do Senhor. E se ele não quiser me dar, pastor, glorificado seja o nome do Senhor. Porque ao reconhecer que ele é, não depende do que ele me dá, mas depende daquilo que eu vim entregar a ele. Então, toda vez que alguém me pergunta: como você está? Quem já me conhece sabe qual é a palavra que já sai da minha boca. Toda vez que você me perguntar, não importa onde seja, e você me perguntar: como é que você está? Quem me conhece sabe o que eu digo. O que eu falo? O que eu falo? Eu estou melhor do que eu mereço. O que eu mereço, pastor? O que você merece, pastor? A morte. Hoje é a graça. A graça do Senhor me habilita a estar aqui nessa noite. E essa graça, pega na mão de alguém. Eu disse que não ia fazer, mas eu preciso. Pega na mão de alguém. Deixa ele sentir que você está do lado dele.
Oh, aleluia. Irmão, sabe que mensagem é essa? É aquela mensagem que você fala assim, estou percebendo que você não está bem. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar assustado. Eu também não estou 100% não. Mas o que você acha de eu unir força com você? Está com quanto? 50? E estou com 50 também. E se a gente se juntar dá 100? Aí Deus, ele começou a entender o evangelho. Porque não se trata de como eu estou, se trata daquilo que eu vim entregar. E eu vim entregar o meu 50, vim entregar o meu 10. E não é dinheiro não, é a minha adoração em espírito e em verdade. Olemar. A presença de Deus aqui. Há uma graça de Deus. O Deus que restaura casamentos está aqui nessa noite. O Deus que muda cenários está aqui nessa noite. O Deus que traz quem se afastou de volta está aqui nessa noite. Deixa eu começar ao contrário. O Deus que vai fechar a porta está aqui nessa noite também. Porque algumas portas precisam ser fechadas. Deixa eu deixar tua mente bugada. Que isso, pastor? Porque a gente só quer receber. Só que tem também milagre quando a porta se fecha. Sabe por quê? O evangelho não se trata de receber. O evangelho se trata daquilo que eu vim oferecer. E eu não estou falando de dinheiro. Estou falando da tua entrega. Eu vim entregar o meu melhor. Pastor, mas o meu melhor fala uma porcentagem baixa aí. 0, não sei o que, pastor, é só isso que eu tenho. Então é isso que você entrega nessa noite. Só que você vai se surpreender. O melhor de Deus vai acontecer. Deixa eu entrar na mensagem. Tem algumas coisas que eu escrevi. Depois que eu aprendi a fazer algumas artes, eu fiquei meio enjoado, né? Os meninos foram me ensinando, né? Marlon me deu uma orientação, um negócio de edição. A Karen me ensinou o negócio do chat GPT de corrigir português, né? Lembro dessa instrução que a Karen me deu. A Tamara me ensinou a fazer umas edições. E eu vim aprendendo a colocar as minhas ideias. Então deixa eu falar para você aquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu quero falar com você sobre o altar da ignorância. Deixa eu falar isso com você nessa noite. A religião sem revelação apenas é uma tradição. A religião, ela tem esse poder ou a proposta deveria, nos unificar. O altar da ignorância é quando não conseguimos entender qual é o verdadeiro propósito do que é nos estarmos ligados com Deus e o que é verdadeiramente práticas humanas. Pastor, me diga o que você está querendo dizer. Simples. É o que eu falei ao longo do tempo. Aproxime de pessoas que te levam a Cristo e se afaste de pessoas que te tiram você do propósito. Simples de entender. Melhora isso, pastor? Claro. Toda vez que você estiver com uma pessoa que, por mais que você entenda que ela está passando um cenário difícil, se ela consegue glorificar e exaltar o nome do Senhor, e mesmo no cenário difícil que ela está, diz assim para você, fica firme, Deus é contigo, fica firme, Deus vai mudar a tua história. Essa é uma pessoa que você tem que andar com ela. Deu para você entender? O que é religião? Eu coloquei só alguns elementos para falar com você. O que é religião? Isso. Está dando para os irmãos ler? Isso, poxa, Pedro, você é maravilhoso. Dá para você entender? Eu só quero falar um pouquinho. Quero trazer um pouquinho. O que é religião? A religião é o esforço do homem de tentar alcançar a Deus. Religião é aquilo que eu proponho a você humanamente. Então eu coloco artifícios, eu coloco situações, misticismos e prendo você àquilo que eu acho ou entendo que é verdade. É por isso que tem muitos que dizem assim,
A igreja me feriu. A igreja me machucou. Porque você estava presa a uma religiosidade de dogmas humanos. Porque o relacionamento com Deus é o próprio Deus vindo ao encontro do homem. Então, religião é aquilo que o homem propõe. Agora, relacionamento é Deus vindo ao teu encontro dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, se Deus está aqui, hoje, numa noite chuvosa como essa, será que Deus pode ouvir a minha oração? Eu convido você a fechar seus olhos agora, no nome de Jesus. Eu vou dizer para você, qual é o altar da sua vida que precisa ser consertado hoje. Fale com Deus agora. Não perca o momento de agora. Porque numa oração como essa, Deus pode revelar para você o verdadeiro propósito teu de 2026. Tem gente conspirando contra você em 2026. Tem situações dizendo assim, ele não vai conseguir chegar numa virada, porque vai acontecer isso com ela, vai acontecer isso com ele. Estão dizendo assim, em 2026 não tem como acontecer. E Deus está dizendo assim, eu estou me aproximando de você. E aquilo que os homens estão impondo, a sua verdade, não será a minha verdade. A minha verdade, assim diz o Senhor, eu estarei contigo nos dias bons e nos dias ruins. E vou mostrar para você quem sou eu na tua vida. João 17:3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus e verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então eu quero dizer para você, que todas as vezes que alguém olhar para você, vai dizer assim, ali está alguém que carrega o nome de Deus e proclama que Jesus Cristo é o Senhor. A religião cria rituais, relacionamentos e comunhão. A religião fala sobre Deus e o relacionamento que ouve a voz de Deus. A religião tenta agradar o relacionamento e transformar o coração. Vou te dizer isso, irmão. Não permita que a sua fé seja estabelecida porque alguém... Fique de pé, Nicolas. Nicolas teve uma má experiência. Então Nicolas começa agora a falar para mim da má experiência dele, que ele teve com o pastor Marlon. Fica de pé, pastor Marlon. Nicolas teve um relacionamento ruim com o pastor Marlon. E ele tem uma péssima influência pelaquela questão que aconteceu com o pastor Marlon. Então eu agora estou olhando para o Nicolas e estou querendo firmar minha vida com Deus. Só que quando o Nicolas abre a boca, só sai palavras que trazem desconforto e desconcerto. Isso me afasta de Deus. Isso desconstrói o princípio. Mas agora quando o Nicolas, mesmo vendo que o pastor Marlon, vira de frente para ele, Marlon, fez alguma coisa que poderia ter o ferido, o Nicolas entendeu que a religião, ela pode trazer afastamento entre os homens, mas ele entendeu que Deus está caminhando na direção dele. Então quando Deus começa a caminhar na direção dele, ele começa a compreender que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então ele entende, eu decido nessa noite não sentir mais nenhum tipo de sofrimento. E ainda que você não entenda, eu libero perdão sobre a tua vida, porque o que eu tenho para viver é maior do que a religiosidade. A religião, ela unifica homens ao seu propósito. Deus unifica homens à redenção. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou falhar com você. Você é novo aqui? Está chegando agora? Está querendo ficar? Então já fica, recebe essa agora. Talvez até você desista de ficar. Um momento, um dia, uma hora, eu vou te decepcionar.
Uma hora, eu não vou atender o telefone quando você querer que eu atendesse. Adiante, já deu da glória a Deus. Uma hora, eu não estarei disponível para você. O dia que talvez você precise, eu não estarei lá. Talvez no seu aniversário, o pastor não veio. No aniversário de um ano, não vai acontecer isso, né? O pessoal nem me convida mais. Patrick não me convidou não, Patrick. Patrick não me convidou não. Derek também não me convidou não. Brincadeira. Talvez você vai se decepcionar. Essa é a minha humanidade. Essas são as minhas falhas. Eu sou um ser humano. Eu tenho falhas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra nessa igreja buscando perfeição, eu quero te dizer que ela estragou no dia que você entrou dentro dela. Sabe quando a igreja começou a ficar ruim? No dia que você decidiu sentar numa cadeira dessa. Os seus problemas atrapalham tudo. Isso, pastor. Os seus problemas tratados com Cristo muda todo o cenário, é diferente. Os meus problemas não sendo tratados, eu começo a olhar para ele olhar para mim, e nós não somos mais irmãos, nós agora somos opositores do mesmo propósito. É o quê? É a gente estar no mesmo barco. Ou então, vem aqui, deixa eu usar o Marlon. O Marlon está aqui já? Nós estamos no mesmo barco. Eu estou no mesmo barco que ele, mas eu estou desejando o terno dele. Queria esse terno. E aí o Marlon está andando, anda para lá, anda para cá. Pastor Marlon, em nome de Deus. Está emagrecendo, está malhando. Vários videozinhos na internet, frente no espelho. Pastor Marlon, Pastor Marlon. Pastor Marlon. Eu queria o terno do Marlon. Na verdade, eu acho que o terno do Marlon vai ficar perfeito em mim. Na verdade, eu tenho sonhado com o terno do Marlon. Na verdade, eu digo para você que eu tive uma revelação e eu vi o Marlon rodando. Começa a rodar aí, Marlon. Roda, Marlon. Roda. Eu vi o Marlon rodando, tirando o terno e vindo na minha direção e falando assim: meu filho, receba esse manto. E aí eu começava a rodar também. Meu Deus! Fiquei todo arrepiado. Aí eu vou pegar e vou precisar de alguém para validar o meu sonho. Aí eu vou chamar, sabe quem? Eu vou chamar a Rosana. Fica de pé, Rosana. Fica de pé, Rosana. Fica de pé, Rosana. Aí eu vou chamar quem? Fica de pé, Carlos. Tá aí atrás. Carlos, fica de pé. Isso, fica de pé, Carlos. Só tem você, Carlos. Só tem você, Carlos. Fica de pé. Isso, Carlos, só tem você. Só tem 2 Carlos aqui, eu e você, é isso. Aí eu vou falar, eu preciso que a Rosana e o Carlos, que carregam a mesma frustração que eu. Rosana, aconteceu isso. O que você acha, Rosana? Fala assim, Rosana. Ei, Deus é contigo, fala. Fala, Carlos. É verdade. É isso aí. Vai fundo, pastor, vai. Eita, meu Deus. Sentar. Aí chega o dia de eu tomar a posse do meu mistério. Aí vem o pastor Marlon achando que tem que passar. Aí eu falei, meu Deus, é profético, pastora Emily. Pego o manto, pastor Marlon, rodo e faço rico, porque a religião, ela tem um procedimento. A religião faz meu pé movimentar e a poeira levantar. Roda, mas não. Coisa grato por você. Sabe por quê? Porque não agrada você. Não é do teu
Então se eu não estou falando no microfone e a live não está sendo captada, é porque o meu microfone de lado tem que ser comprado. Falei, joguei assim. Voltei para a mensagem. Não, tem alguma coisa errada. Não, eu sonhei que o profeta rodava e entregava o manto. Na verdade, eu acho que é o posicionamento. O Senhor falou e meus manos confirmaram. E o Carlos ainda falou para mim com tudo. Não, na verdade é porque a ciência diz que o meu corpo, 70% do meu corpo é água, então na verdade eu não estou gordo, eu estou alagado. Não deve ser isso. Na verdade, e alguém disse que a minha massa corpórea, se eu estivesse na Lua ou em Marte, eu seria um homem aproximadamente pesando 20 ou 30 quilos. Então eu estou no planeta errado. Então começa a criar a ideia que esse terno caberia em mim se eu fosse para a Lua. Ou então se eu fosse para Marte. Ou então se eu eliminasse a água que está acumulada no meu corpo. E na verdade eu não entendi que a unção que alguns carregam precisa ser respeitada. E quem tem, tem. Quem não tem, não dá para disfarçar. Então aí agora é alguém. E aí deixa eu te mudar. Olha como a mensagem muda. Olha como a mensagem muda. Porque o problema não é o desejar aquilo que não me pertencia. Mas se agora eu olhar para dentro de mim e entender, nem se eu estiver em Marte, nem na Lua, nem em Plutão, nem com esses 70% de água, mas se eu entender que esta capa de unção, ela continua tendo unção, mas ela não pertence a mim, então a minha humildade que precisa se manifestar me faz chegar até a quem é de direito e dizer assim: eu errei com você. Eu não deveria ter falado o que eu falei. Eu não deveria ter me comportado como me comportei. Eu me unifiquei com a Rosana e com o Carlos e tentei desconstruir alguma coisa. Me perdoa e tome aquilo que é teu de direito, porque o que é teu, porque o que é meu ninguém vai tomar. Pastor, aonde o Senhor está querendo chegar? Eu estou dizendo para você que nenhuma manifestação de adoração será tão perfeita quando eu reconhecer que eu sou fraco e limitado, miserável pecador. Fique de pé nessa noite. Escrevi tanta coisa e não preguei nada do que eu escrevi. Ao Deus desconhecido, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem é o Deus ao qual você serve? Quem é o Deus ao qual você serve? O que você veio fazer aqui hoje nessa noite? 8h40, já estamos indo embora para nossa casa. O culto já começa a terminar. O pastor fechou o computadorzinho dele. O Espírito Santo já ministrou a igreja. E temos a oportunidade de entender se seremos uma versão melhor de nós mesmos ou continuaremos presos a esse loop infinito de dor e de tristeza. Pastor, por que o senhor fala com tanta verdade? Eu bato muito numa tecla, repito muito. O que me diz que uma mulher e um homem é um homem de Deus não é aquilo que ele manifesta e aparenta para mim que é o fruto que ele dá. Porque o que mais tem é gente que pula, grita, salta e faz muita coisa.
Agora, o verdadeiro servo é aquele que frutifica. Sabe qual é o primeiro fruto que eu vejo? O nível de humildade. Que humildade é essa? Reconhecer às vezes quando errou e reconhecer às vezes que nem errou, mas para que o nome de Deus seja exaltado, ele faz assim: pode passar, que ele cresça e eu diminua. Humildade, simplicidade, se for necessário. E termino a minha mensagem dizendo: você está disposto, irmão, a ver seu irmão brilhar e você não aparecer no projeto? Você está disposto a ver você planejar, você organizar, você colocar tudo em ordem e no final das contas seu nome não foi nem citado? Como é que você está agindo se depois do culto, quando você está lá na página da igreja, você vê que ninguém postou a sua foto? Você está agindo bem ou você está agindo mal? Porque eu botei o meu melhor look, ele não viu, ela não viu. Desapareça disso tudo e o nome do Senhor seja exaltado. E que se for necessário, que se você precisa da minha camisa, eu te dou o meu único terno, meu único sapato, eu te dou o que eu te tenho. Mas se isso vai garantir que você edifique o altar do Deus verdadeiro e nós nos encontramos no céu, é todo seu. Mas o que está impedindo você de ver a glória de Deus? Gente aqui que está deixando de viver uma vida plena porque está carregando rancor, está carregando ressentimento porque pisaram no meu pé. Deixa eu te contar uma experiência muito pequena. Meu pai não está aqui, mas eu já contei isso para minha mãe e minha esposa. Eu tinha 17 anos, 18, 17 anos. Eu trabalhava com meu pai. Meu pai era operador de máquina. Meu pai era guindasteiro e eu fazia sinal para ele. Ficava longe fazendo sinal pelo rádio ou com as mãos para o meu pai movimentar o guindaste altíssimo, mais de 50 metros de altura, e meu pai ali, às vezes longe. Um dia cheguei cansado, eu e meu pai vindo no trem, vindo cansado. Tinha 17, 18 anos, eu agarrado ali naquele, ai meu Deus, no trem, fica se balançando, cai ou não cai. E aí uma moça passou na minha frente, aí eu encostei nela. Ela fez um escândalo dentro do trem e ela disse que eu tinha me aproveitado dela. Eu estava tão cansado que estavam fazendo um escândalo e eu estava dormindo em pé. Meu pai, águia, como sempre foi, águia, meu pai me deu um fogo, pum! Mas era a maneira dele, é assim que era o pastor Martiniano agir. Pum! O que foi, velho? Ele, tá vendo que a mulher tá fazendo escândalo, que não sei o que, e a mulher começou a gritar. Aí, tomei. Tinha 18 anos. 41 anos de idade. Vou fazer 42 agora no final do ano. Carrego um sentimento de raiva. Carregava. Pastor Hélio, estou eu ali parado no final da rua. Parado ali esperando. Eu não estava esperando alguém para poder entrar. Não sei o que eu estava fazendo aqui no final. Daqui a pouco vem aquela mulher. Eu lembrei dela. Aquele sentimento voltou. Aquela coisa toda. Irmão, a mulher veio na minha direção para falar comigo. Aí quis manifestar um demônio em mim. Quero falar contigo. Eu já vim na boca para falar assim, que não sei o que. Te procuro há muito tempo para te pedir perdão. Aí o pastor ficou assim com a cara no chão. Quando eu ia dar uma palavra para ela, eu não quero falar contigo porque eu lembrei daquele negócio. Ela falou assim, eu agora sou serva. Jesus disse,
Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como temos perdoado aquele que nos tem. O problema é que a gente vem só até esse pedaço e a gente para. E Deus está dizendo assim: segura, 2025 ainda não acabou. A gente está se comportando como se estivesse num velório. Porque não aconteceu. Ai, não vamos criar essa expectativa de 2026. Esse novo ano, né? Não. Jesus está dizendo assim: agora, hoje, amanhã, daqui uma semana, um mês, 11h59 antes de virar o ano, Deus pode mudar a tua história. Só que você precisa liberar perdão aos seus algozes. Você precisa orar por aqueles que te ofenderam e te feriram. Sabe por quê? Porque o Deus desconhecido já não é mais desconhecido. Ele se revela a você nessa noite. E Ele é Jesus. Ele é Jesus que criou céus e terras e habita sobre a tua vida. Eu não sei quem é você, não te conheço. Talvez todos nós sejamos evangélicos, mas eu não vou perder a oportunidade de dizer: aonde está você que não estava mais reconhecendo Cristo por alguma coisa que aconteceu? Ele está dizendo assim: eu estou me revelando para você hoje. Vem aqui em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Eu quero abraçar você e quero dizer que Jesus, Ele é o dono da sua vida. Aonde está você, amigo, amiga? Jesus está dizendo: tem algo novo para a sua vida hoje. Cadê você, minha amiga, meu amigo? Onde está você? E precisa viver o novo de Deus. Aonde está você? Aonde está você? O Senhor está falando contigo nessa noite. Eu quero mudar as diretrizes da sua vida. E eu quero edificar o altar de adoração que ficou quebrado na sua vida. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Senhor, quebra as cadeias aqui agora. Quebra as correntes. Quebra as ciladas do inimigo que impede que hoje tenha salvação e libertação. Impede esse coração que está carregando a dor tão grande. Ele se aproxime hoje. E seja revelado para ele a verdade que liberta e a verdade que transforma. Em nome de Jesus. Aonde está você que precisa viver o novo de Deus? E precisa viver a restituição. A sua casa, a sua família, a sua história. Aonde está você? Se não tem ninguém, nós glorificamos ao Senhor em espírito e em verdade. Quem pode dar glória a Deus? A melhor salva de palmas. Me permita, antes de irmos embora, dê as mãos a esse irmão. Vamos embora aos nossos lares. Vamos encerrar esse culto. A diaconisa Carla pede para avisar as mamães que estão aqui presentes. Como você sabe, o culto das crianças é agora. Esse, pastor Marlon, sábado que vem? Perdão, o culto das crianças é daqui a 2 semanas.
Mas a diaconisa Carla pede carinhosamente que as mamães que estão aqui hoje esperem 5 minutos, porque quando as crianças vão sair da salinha e eles vão vir aqui para gravar um vídeo chamada para o culto deles. Então eu gostaria de pedir a gentileza, o carinho de quem tem o seu filhinho que está ali dentro, que a diaconisa vai trazer as crianças quando acabar o culto, para eles gravarem o videozinho chamada deles aqui. Posso contar com a sua colaboração, meu irmão? Por favor, amém? De mãos dadas, nós vamos encerrar esse culto. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Que a sua semana será de altares edificados. Altares edificados. Que altar edificado é esse? Você vai pegar, vou falar uma coisa para você que eu fiz. Bom, até aqui o Senhor tem me honrado. Eu escrevi o nome de todas as pessoas que eu tinha algum tipo de tristeza. Fiz aquilo que a palavra de Deus manda. Eu preciso liberar perdão para esse. E aí eu comecei, não sendo hipócrita, comecei a dizer: esse aqui me fez isso, esse aqui me fez isso, esse aqui me fez isso. Eu entrego aqui nas tuas mãos. Mas eu quero dizer que eu sou falho, miserável. Então eu decidi, em vez de pedir justiça, Senhor, faz assim, faz assado, não. Eu falei, eu quero abençoar a vida dele. Eu quero abençoar a vida dela. Eu quero pedir a ti, Senhor, que se for a tua vontade, coloca a gente de frente. Não para a gente voltar a sentar em mesa, nada disso não. É para eu liberar a palavra de perdão e a gente ficar em paz. Mas se isso não for possível, abençoa meu irmão e libera a palavra sobre a vida dele, até que não haja nenhuma poeira no meu altar. Eu profetizo para você, irmã e irmão, dever de casa, antes de você dormir, faça algumas anotações e vá ao Monte dos Montes. Alguns vão dizer que está tudo certo. 3 horas da manhã, dobra teu joelho e bate um fio para papai e fala: pai, tem algumas questões que eu preciso falar contigo nessa noite. E veja que a tua semana será diferente. Você crê nisso? Então eu profetizo que o teu coração será um coração de Cristo. E não há mais condenação sobre a tua vida. Mas pastor, fui eu que fiz o mal a alguém, fui eu que feri. Então se prepare, que você receberá o perdão que vem dos céus. E você vai seguir em paz. Porque o que está vindo por aí é grande. E Deus tem um plano na tua vida. E nada pode impedir que você e a tua casa vivam esse sobrenatural. Quem acredita nisso, quem crê nisso, diga glória a Deus. Pai, nós estamos indo embora. Despede o teu povo na paz. Obrigado por essa noite. Obrigado pela surpresa, porque o Senhor me surpreendeu hoje. Obrigado e me perdoa pela minha falha. Perdoa pela minha humanidade. Me perdoa por não conseguir ser melhor do que eu deveria ser. Mas eu abençoo a vida dessas homens e mulheres que estão aqui, essas criancinhas, nossos filhos, nossos obreiros queridos, Ministério de Louvor, as meninas na cantina, a mídia, todos que trabalham, as crianças, as nossas líderes de Ministério Infantil, todos que trabalham para o bem-estar dessa igreja, para podermos avançar. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus, tem vindo coisa boa aí na tua vida. Está vindo coisa boa aí na tua vida. E o Senhor, antes que o ano termine, Ele vai colocar tudo no lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Podemos encerrar o culto falando isso? Você pode me acompanhar? Eu sinto Deus nisso aqui agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.
Quem concorda comigo, diga amém. Amém? Na posição de receber, presbítero Cosme, dá a bênção apostólica. No final, cumprimente.